Quando ela se casou com o Marcos, Não, não, mas eu queria entender como que o Marcos conhece ela. no M-Class, Mas sai várias vezes, ou já na sai primeira vez várias se vezes. apaixona? Não, sai várias vezes. O Marcos, a gente tem que agora falar um pouquinho do Marcos Tá. Pra chegar até para você entender como foi a encontrar a junção história. dessas duas almas. Tá. O Marcos Matsunaga, ele era um homem extremamente violento e ele tinha dois transtornos. Um é o transtorno compulsivo sexual, que popularmente a pessoa chama de ninfomaníaco, Ah, né? tá. Mas o ninfomaníaco eu descobri até na pesquisa do livro que ele só se aplicava às mulheres, que eram as ninfas, porque as ninfas na mitologia grega satisfaziam os sátiros. Então os homens viciados em sexo eram os sátiros e as Ah, tá. mulheres eram ninfas. Mas aí se popularizou o ninfomaníaco para todo mundo. Mas a psiquiatria, ela rebatizou o transtorno de compulsão sexual para os dois sexos. Além de, o que é a compulsão sexual, esse transtorno? É aquela pessoa que ela quer fazer sexo várias vezes ao dia, com pessoas diferentes e, de preferência, com pessoas desconhecidas. Ainda assim, É uma essa. indireta pra mim, isso que você tá falando, ou não? Não é? Pra Ah, você? será que, Acho cara. que não, Acho acho que que não. todo homem sonha com isso, né? Na Ah, teoria. É, Não, é que não pode, né? Mas quem sabe? sei, não foi uma indireta, não, mas Não, se a tá. carapuça serviu. É. Mas aí Então é você isso. vê, mas você vê onde a pessoa termina, né? Então, mas é uma compulsão que você fala que a pessoa. É tipo um vício, ela É não um cons... vício, é um Ela vício, é um tem que vício. Ela tá transar. trabalhando, Ah, ela já entendi. tá, Atrapalha todo o ela resto. tá trabalha todo o resto. E fora isso, ela se masturba várias vezes ao dia. Ainda tem isso. Fora isso, o Marcos tinha um transtorno, uma síndrome que chama timidez do amor. Inclusive, essa síndrome ela é estudada pelo Departamento de Psicologia da USP. A timidez do amor é o seguinte: é uma timidez excessiva Tá. que ela brota mesmo no momento do approach. Na hora que tu tá ali, que tu tá na boate, tu olhou pra aquela garota, A tu tá garota olhou afim pra dela, você, aí tu trava. Aí não você trava, você não consegue. consegue, a mão sua, é, você treme todo, aí breca, Entendi. breca. Você não consegue, você não sabe o que dizer, você não sabe como iniciar a paquera. Você tem um medo muito grande de ser rejeitado, então trava. Caramba. Então você soma essa timidez do amor ao transtorno compulsivo Nossa. sexual, a pessoa São coisas. é uma bomba, né? Uma coisa impede a outra, né? Sim, aí por isso que ele recorre à prostituição. O Marcos era milionário, então ele passa, ele resolve ele resolve os dois problemas dele. É, Um que ele tem mulher na hora que ele quer, que se você pagar uma prostituta, ela vem na hora que você quiser, no dia que exatamente. você quiser, e mais de uma, já que tem É. pessoas desconhecidas, quantas vezes você quiser, e pessoas diferentes. Então ele resolveu o problema da compulsão sexual. E também do approach, né? Porque prostituta não precisa Trocar ideia, né? ser conquistada, não precisa você É. gastar a tua saliva Saliva. é, seduzindo prostituta. Então ele é um cara que já usava esse serviço há bastante tempo. Sim, fora isso, ele era uma pessoa extremamente desequilibrada. Eu vou só te contar o exemplo, uma passagem que tem aqui no livro. Ele É, vem de família rica ou ele constrói a fortuna não, ele dele? vem de família rica. A Tá. mãe dele, a mãe, os pais eram, o pai era industrial, a mãe dele era proprietária metade da IOC, 38% Ah, da tá. IOC, que é uma grande. O Marcos, eu entrevistei muitas prostitutas que atendiam o Marcos. Elas contam que ele tinha como fetiche, ele ficava catando mulheres em classificados. Aí ele olhava assim, fulana de tal, não sei quantos metros, branquinha, bumbum de ouro. Aí embaixo, não faço anal. Aí era essa que ele queria. Porque ele. Porque ele tinha um fetiche em convencer a mulher a fazer sexo anal. Pagando. Pá, o cara era rico, o céu É. era o limite. Então o que ele fazia? Ele marcava com essas garotas iam até lá e ele dizia, começava a convencer as mulheres a fazer anal. Umas, ele ia dobrando a oferta, o teu programa é quanto? Triplicando. 800, olha, eu pago o dobro. Ela fala, olha, eu não faço, pago o triplo, não, pago o quíntuplo, aí já podemos conversar. Só que tinha umas que não. Mesmo com mais Não, dinheiro. nem com todo o dinheiro do mundo. Olha, eu não faço. Você leu que eu não faço. É. Eu não vou fazer. Inclusive, eu queria que você saísse de casa. Tá me incomodando. Aí ele metia a mão no bolso, pegava uma arma, apontava pra cabeça da mulher. Você faz Caramba. anal?
mulher com a arma apontada na cabeça. Ah, claro que eu faço, né? Fazer o quê com... Mano. Então era esse o nível de violência que o Marcos tratava as prostitutas. Era com esse nível de violência. Quando ele se casou com a Elise, co- é, no início era uma maravilha. Eles se apaixonaram mesmo, Ah, assim. é? Eles tinham muita coisa em comum. Eles gostavam de caçar, eles gostavam de armas, eles gostavam de vinho, eles gostavam de esportes radicais. Então tinha muita coisa em comum. Só que aí o Marcos, com esse transtorno, ele faz com que a pessoa perca o interesse muito rapidamente. Então ele continuava se relacionando com outras prostitutas, ao mesmo tempo que era casada com Elise. E ela Assim sabe como... disso? Hã? E ela descobre isso? Ela diz que não, apesar de que, quando o Marcos começou a sair com a Elise, ele era casado com uma outra mulher. Então a Elise Ah, ficou amante dele durante 2 anos. Então eu acho que se tu juntar Lé com Cré ali, entendi. tu só não enxerga se não quiser, né? É. Mas ele só que ele maltratava muito a Elise. Vou te dar um exemplo. Quando ela engravidou, no início da gravidez, foi uma gravidez complicada. Aí o Marcos, com a compulsão sexual, queria transar todo dia com a Elisa, né? Mais de uma vez ao dia, inclusive. Aí chegou um momento que ela tava, não, amorzinho, eu tô com cólica amanhã, hoje não. Aí ele falava, como assim hoje não? Tipo, e quando tu tava na zona? Como não tinha essa coisa de hoje não? Essa coisa de. Eu chegava, abria a carteira e tu abria as pernas, e agora? Aí ela dizia, não, não sou mais prostituta, agora eu sou só mulher. Ela disse, quem disse que tu não é? Então Caramba. era isso no início do casamento. A mulher estava ali grávida. No início não, ali é pela metade. Ou seja, Ele não deixou de tratar ela como prostituta, e não... mesmo sendo esposa. sim, ele dizia para os amigos que o casamento dele era um programa sem fim.